Alô, alô, quinto ano! Nós estamos aqui para a aula 17 de matemática. Ok, pois bem, vamos lá. Na semana passada, nós falamos sobre propriedades de igualdade e noção de equivalência. O que foi isso? Eu ensinei para vocês que, mesmo que duas contas tenham números diferentes, se elas derem o mesmo resultado, elas são equivalentes, ou seja, elas se equilibram entre si porque deu o mesmo tanto, a mesma quantia, o mesmo resultado, ok? E não é assim, né? É, ó, igualzinho, tá? Isso pode acontecer também quando for multiplicação, quando for divisão, não só na adição e subtração, tá? Mas a nossa apostila está trazendo principalmente com adição, para você entender bem o que é igualdade, o que é equivalência, ou seja, ter o resultado igualzinho, tá legal? Então vamos lá. Lembre-se, duas situações são equivalentes quando possuem o mesmo resultado. Basta essa explicação para você entender todo o resto. Número 1. Que número está faltando para que a igualdade se torne verdadeira? Você tem aí uma conta: 150 mais 30 mais 25. 150 mais 30 dá 180, mais 25 dá 205. Aí está assim: 150 mais 30 mais 25 igual. Não é para você colocar o resultado. 5 mais 30 mais e um quadradinho. O que você vai pôr nesse quadradinho? O número que falta para que o 5 mais 30 fique com o mesmo valor da primeira conta. 150 mais 30 mais 25 deu 205. 5 mais 30 dá 35. Quanto falta para chegar em 205? 170. Eu estou te falando o resultado para você entender o que é a equivalência, ou seja, são contas diferentes que dão o mesmo resultado. Veja bem, olha só, 150 mais 30 mais 25 dá 205, que é o mesmo que 5 mais 30 mais... Isso a gente chama de incógnita, ou seja, um número que você não conhecia antes e você descobriu. Elas são equivalentes, essas duas contas, porque elas dão o mesmo valor, ok? Pedro tinha uma má alimentação aí, né? Então, porque ele precisou entrar numa dieta de alimentação restrita. Pedro tinha uma dieta na alimentação restrita para cuidar de sua saúde. Sua mãe seguia exatamente o que o médico havia orientado. O que acontece? Quando as pessoas fazem dieta, elas contam as calorias dos alimentos. Sempre vem no alimento que a gente come escrito lá quantas calorias ele tem. É uma propriedade do alimento. E aí está escrito assim, que o Pedro consumiu pela manhã, no primeiro dia de dieta, 343 calorias. E no restante do dia, 1.227 calorias. Então, quantas calorias ele consumiu nesse dia? Você vai fazer a soma de 343 mais 227 para saber. No segundo dia pela manhã, ele consumiu 523 calorias. Foi diferente do primeiro dia. Virou a página. Letra A. É possível saber a quantidade de calorias que Pedro deve consumir por dia? Para saber o consumo diário de calorias de Pedro, devemos somar a quantidade de calorias consumidas pela manhã, à tarde e noite do primeiro dia
Então, você vai fazer 343 mais 1.227, como eu já tinha falado. Letra B. Agora, descubra o consumo tarde e noite do segundo dia por Pedro. Veja bem, se você tiver colocado aí 343 mais 1.227, vamos para nossa lousinha. 343 mais 1.227. Você vai chegar em 10, sobe 1, 5, 6, 7, 3 mais 2, 5, 1.570 calorias. Só que no dia seguinte, ele consumiu 523 calorias logo de manhã. 523. Para chegar nesse valor aqui, ó, que é o total por dia, quanto mais no segundo dia ele vai poder consumir além dessas 523? Isso é uma equivalência. Ou seja, você tem um número diferente dos 343, mas tem que chegar com ele no mesmo valor, que é 1.570. Então, você vai fazer 1.570, que é o total por dia, menos o que ele já consumiu, e você vai descobrir quanto falta. Tudo bem? O total menos o que ele já consumiu, que é isso aqui, e você vai descobrir quanto falta. Tá legal? Uma igualdade é equivalente à outra quando possuem o mesmo resultado. Quando somamos ou subtraímos os membros da igualdade por um mesmo valor, o resultado permanece igual. Ou seja, fazer 343 mais 1.227 é a mesma coisa que fazer 1.570 menos 523. Ok? Vocês vão entender exatamente isso. Número 3. Pedro. Aliás, voltando um pouquinho na letra B. Tá aí. Anote o total de calorias consumidas no primeiro dia e depois subtraia desse total a quantidade consumida por Pedro na manhã do segundo dia, que foi o que eu falei. Você pega o total, tira os 523 e você vai saber quanto está faltando, quanto ele pode ainda consumir ao longo desse dia, tá bom? Agora, número 3. Pedro tem uma lista de exercícios para fazer sobre igualdade, tem o sinal de igual na frente, e diferença, tem o sinal de diferente. Vamos ajudá-lo? Coloque o sinal de igualdade, o igual, para as sentenças que possuem o mesmo resultado. E utilize o sinal da diferença, o sinal de diferente, que é o igual cortado, para sentenças diferentes. Aí você tem 3 contas que você vai fazer e vai colocar se elas são iguais ou diferentes. É muito fácil, tá bom? Isso chama-se propriedade de igualdade, tá? O que não é igual é diferente. Não tem saída, é lógica isso, tá? A gente chama de álgebra. 4. Coloque V para verdadeiro e F para falso, conforme as igualdades sejam verdadeiras ou falsas. Você vai fazer a mesma coisa que no número 3, na verdade, só que colocando se é verdadeira ou falsa, tá? Aí está escrito que todas elas são iguais. Por exemplo, 7 vezes 7 é igual a 41 mais 9. É real isso? É verdade? 7 vezes 7 dá 50? Porque 41 mais 9 dá 50. É igual ou é diferente? Então é verdadeiro ou é falso? É só fazer a conta, tá legal? 18 dividido por 2 é igual a 3 vezes 3? Verdadeiro ou é falso? Faz a continha. Quanto é 3 vezes 3? E quanto é 18 dividido por 2? Tá bom?
Número 5. Pedro está desenvolvendo bons hábitos alimentares e deixou algumas dicas. Não foi só fazer a conta das calorias do que Pedro comeu, né, gente? Vamos aprender um pouquinho sobre se alimentar. Mantenha sempre hábitos saudáveis. Sempre que possível, pratique atividades físicas. Durma bem, invista no sono de qualidade. Consuma frutas, verduras e legumes e beba bastante água. Ó, que ótimo! Aproveitando essas dicas, tente identificar a quantidade de calorias nos alimentos que você consumiu hoje e anote na tabela abaixo. O que você vai fazer? Vai prestar atenção em tudo que você vai comer, o que você comeu hoje, e vai fazer uma pesquisa na internet. Por exemplo, a mamãe fez abobrinha, alface. Pesquisa lá na internet. Quantas calorias tem uma salada de alface? Quantas calorias tem a abobrinha refogada? Quantas calorias tem 2 colheres de arroz? E aí você vai descobrir. Ou procura, você comeu uma bolacha, tem escrito na embalagem da bolacha. Tomou leite, tem escrito lá na caixa de leite, tá? Aí você vai escrever o nome do produto, a porção, ou seja, a quantidade. Tomou 1 copo de leite. Quantas calorias tem 1 copo de leite? Que são mais ou menos 200 mililitros. Comeu 3 bolachas. Quantas calorias tem cada bolacha? Vezes 3, aí você vai colocar, tá? Feito isso, compare com as calorias de Pedro e verifique se a quantidade está igual ou diferente. Se tiver muito maior que a de Pedro, é hora de cuidar da alimentação. Lembre-se que não existe quantidade de calorias certas e erradas para cada corpo, idade e metabolismo. É necessário uma quantia específica. Ou seja, nós temos que cuidar da nossa saúde. Porém, a palavra já diz, cuidar. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é de um jeito, portanto, não são todos iguais, do mesmo jeitinho, igualzinho. Por isso existe profissional de nutrição, existem médicos que entendem sobre isso, e quando a criança ou o adulto necessita de uma dieta restrita, equilibrada, igual a de Pedro, é necessário consultar um nutricionista ou um médico para que ele indique qual é a melhor forma de se alimentar. Um beijo no coração, cuide da sua saúde, seja saudável, pratique exercícios com o seu corpo, com a sua mente, fazendo suas atividades, coma direitinho, coma tudo que mamãe coloca na mesa. Um beijo no coração e até a próxima!